Deixa eu me apresentar aqui. Eu me chamo Laércio Afonso, né? Sou aluno do curso de Agronomia na Universidade Federal de Lavras. E esse roteiro de estudo ele vai compor parcialmente a média final da disciplina de avaliações e perícias. Essa matéria aqui é orientada pelo professor Wilson Mangela. Então vamos lá. A primeira grande questão: o que é impacto ambiental? Então, o impacto ambiental é uma alteração, né? Onde? Do meio ambiente, ok, todo mundo já sabe. Por quem? Pelo homem, exatamente no que a gente chama de uma ação ou atividade antrópica. Mas o principal aqui é estudo do objetivo desses impactos ambientais, que é, sobretudo, avaliar as consequências dessas ações. Ou seja, quais serão os resultados disso no curto, no longo, no médio prazo, e que possa haver então uma prevenção, vou chamar a atenção para isso agora, uma prevenção ou uma alteração da qualidade do ambiente. Quando eu digo alteração da qualidade do ambiente, quero dizer que todos nós sabemos que nem sempre será possível manter um ambiente como ele realmente é. Então, durante o desenvolvimento de alguma atividade, de algum fim empreendedor, entram aí as medidas mitigadoras. Por exemplo, as compensatórias, né, onde se procura repor os bens socioambientais que foram perdidos em decorrência das ações diretas e indiretas desse empreendimento. As medidas mitigadoras que eu citei agora há pouco, elas podem estar sendo aplicadas, por exemplo, em empreendimentos que têm na causa algum impacto ambiental em uma proporção, em uma escala. Em aeroporto, gasodutos, linhas de transmissão elétrica, enfim. Todas essas obras elas representam, de certa forma, algum porte e que afetam diretamente ou indiretamente, né, no ambiente. Então, aqui nesse slide eu coloquei o que ela afeta. Então, separei 5 condições, que são a saúde e segurança da população, né, as atividades socioeconômicas, a biota, que é um conjunto dos organismos vivos representado dentro de um sistema, de um ecossistema, melhor falando, as condições estéticas sanitárias do ambiente e 5, qualidade dos recursos ambientais. Aqui alguns exemplos de impacto ambiental, todos eles representados pela Samarco. A Samarco é intimada a prestar assistência. Isso tudo com fontes comprovadas, ao momento que a lama de rejeitos chega no mar. Isso foi em 22 de novembro. Outro exemplo. Bom, falar um pouco agora para vocês sobre o estudo, o EIA, Estudo de Impacto Ambiental. O estudo de impacto ambiental é um documento técnico. Todos nós sabemos que também é muito bem elaborado, com alguns aspectos que são atrelados a um suporte legal, mas por definição e até para simplificar, o que ele é? É um conjunto então de estudos realizados por especialistas, e aí eu entro com algumas áreas de interesse, por exemplo, agronomia, biologia, e com dados que foram coletados, dados técnicos que são detalhados. Tem também um acesso restrito. A gente vai ver adiante um documento, um relatório auxiliar, que é o RIMA, que já tem um fim muito mais comunicativo, de fácil interpretação, que não seja tão tecnicamente apurado, mas que seja auxiliar e que permite a compreensão. Mas isso eu vou falar mais para frente. E o geral, o objetivo então é diagnosticar ambientalmente essa área, o estudo. E a gente pode dizer então que uma parcela é o meio físico, subsolo, topografia, regime de água. Outra parcela é o biológico, ecossistemas, que abrange muito bem essa ideia, fauna mais flora, a interação. E por fim, o socioeconômico,
que se refere às comunidades que ali pertenciam e que muitas vezes tem um custo impagável. Quando a gente pensa então sobre o ponto de vista da codependência, né, entre o comportamento cultural desses indivíduos e a área que é situado o interesse do estudo. No Brasil, a resolução ela foi norteada dentro de uma política, que a gente chama de política do meio ambiente. Então, no que se refere à metodologia, os trabalhos propriamente dito, né? E quando eu falo de trabalho, eu estou me referindo aos diagnósticos ambientais da área, a definição das medidas mitigadoras. Então, todos esses trabalhos são basicamente com aparato legal e característico da resolução que foi a partir do conselho que a gente chama de CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Ele que é o responsável por gerir isso tudo. Então, a mesma resolução que define as atividades como a elaboração do estudo de impacto ambiental e o relatório auxiliar, que eu falei agora há pouco, e que vamos ver a seguir também com mais calma, na tangente à solicitação do licenciamento, né? Então, o que é de fato ter algo licenciado nada mais é do que você ter um aval ou um instrumento que vai ter o objetivo de exercer o controle prévio e de realizar o acompanhamento das atividades, né? Que atividades as que envolvam os recursos naturais. E a exigência do estudo de impacto ambiental, agora eu vou ler para vocês, que é característico do artigo 225, que diz o seguinte, da lei do artigo 225, Constituição Federal de 88, ó. O aspecto legal, que é a exigência da norma da lei para a instalação de atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estado prévio de impacto ambiental que se dará à publicidade. A legislação ambiental, ela seguiu um caminho que vocês podem acompanhar no slide a partir de um decreto lá em 83, que foi revogado no ano 90, regulamentado na forma de uma lei, e dentro dessa lei existem alguns artigos da Constituição Federal. O 225 eu acabei contando para vocês agora. E ele vai vincular sempre a utilização da avaliação do impacto ambiental aos órgãos estaduais de controle, para as atividades poluidoras ou mitigadoras do meio ambiente. Então, basicamente, é isso que diz a legislação ambiental de uma forma muito simplificada. Então, quais as normas, a forma de se fazer um trabalho técnico? Então, ele vai ser elaborado de acordo com a caracterização do empreendimento. Então, o estudo em si vai variar de acordo com a situação ambiental e as áreas de influência, porque isso varia. Então, só para a gente situar, a gente está na metodologia do trabalho técnico, e aí eu disse que a caracterização do empreendimento vai variar, né? Sim, porque o estudo é específico para cada situação de campo, ok. Então, as atividades que serão, que a gente vai chamar de transformadoras, vou falar um pouquinho agora para vocês, abre parênteses, o que é? São as consequências da instalação do empreendimento. E assim o documento vai ser montado, vai ser representado de acordo com o esquema que a gente pode dizer de ser de causa e efeito, né? Causa, atividade transformadora, efeitos e impactos ambientais. Então, isso tudo para dizer que os métodos ou as técnicas de avaliação dos impactos ambientais, eles visam mostrar e sintetizar esses efeitos de um determinado programa nas áreas de interferência ambiental. Então, o que eu falei, que as ações são decorrentes da implantação do empreendimento e elas são as geradoras dos impactos ambientais e são divididas em duas fases, operação e implantação. Isso tudo tendo que estar no trabalho técnico, baseado no que a gente diz ser as fases de meio físico, biótico, socioeconômico. Então aqui só um exemplo nas inscrições das atividades transformadoras. Por exemplo, na fase de implantação, preparo do terreno, instalação do canteiro de obra, geração de ruído, vibração,
Já na fase de operação, geração de efluentes, geração de emissão de gases atmosféricos, enfim. Então, as atividades transformadoras, ou seja, aquelas que têm a consequência direta na instalação do empreendimento, elas podem, né, claro, em fase de implantação e operação, ter alguns impactos negativos. Podem não, tem impacto negativo associado. E quais serão, então, as medidas compensatórias para o caso, né? Por exemplo, aqui eu coloquei nível de pressão sonora, um ruído. Então abre um campo, uma margem para a gente poder discutir sobre as próprias medidas mitigadoras. Então vamos lá, elas são divididas em alguns aspectos: medidas preventivas, corretivas, compensatórias. Vamos falar um pouco sobre elas. Primeiro, falar das relações de impacto. Então, recapitulando tudo que eu disse, eu falei para vocês que as medidas transformadoras são aquelas que vão transformar o ambiente, né? O próprio nome já diz, medidas transformadoras. Exemplo, instalação de um canteiro de obras. Ok, é uma causa. Então, quais serão os efeitos? Os efeitos serão justamente os impactos no ambiente. Quando a gente fala de ambiente, a gente diz em relação ao ambiente, propriamente dito, na biota, a gente diz do lado social, do lado econômico. Então, pensando nisso, surge o que a gente chama de relação de impacto. Ou seja, uma relação de causa e efeito. Tá ok, isso já está claro. Então, que medidas tomar para controlar ambientalmente isso tudo e fugir desse desequilíbrio? Então, os impactos causados pelo homem no ambiente, eles são constantes. Em alguns casos, eles são capazes de provocar uma desarmonia, e vai arruinar o ecossistema, levar a espécie à extinção. Então, para tentar prevenir isso de alguma maneira, minimizar essas ações negativas, alguns órgãos ligados à proteção criaram mecanismos, diretrizes. Então, isso é o que a gente chama de medida mitigatórias ou mitigadoras. Então, ou seja, elas vêm a partir dessa relação de impacto. Então, por exemplo, as medidas, como eu disse aqui no slide, elas têm um aparato do governo. Elas também vão participar diretamente nas leis específicas que já vimos nos outros slides. Então, elas estão diretamente associadas aos aspectos legais. Então, para resumir, as medidas mitigatórias ou mitigadoras, elas funcionam como um parâmetro, ok? Ela vai avaliar os danos do empreendimento, vai tentar ajustar isso da melhor maneira possível. É isso. Então, vamos entender agora melhor os tipos de medidas mitigatórias segundo o IBAMA. Existem as potencializadoras, que têm o objetivo de maximizar o efeito de uma forma de um impacto positivo. Tem as medidas compensatórias, que procura repor os bens socioambiental perdido em decorrência do empreendimento. As corretivas, que restabelece uma situação anterior em decorrência de um evento adverso. As preventivas, que essa procura já anteceder o impacto negativo. E agora vamos falar sobre o RIMA, sobre o relatório auxiliar que eu já citei anteriormente, que é muito importante pela compreensão de todos. O relatório de impacto ambiental, o RIMA, propriamente dito, ele é um relatório conclusivo. Essa é a melhor definição para ele, porque ele que traduz, os termos técnicos do estudo de impacto ambiental para o esclarecimento público, para o esclarecimento popular. Então, por isso que eu disse nos outros slides que é um documento auxiliar. E esse relatório ele é responsável pelo levantamento, então, e chamar atenção aqui, porque o RIMA ele cumpre o princípio de publicidade. Inclusive na lei que eu li para vocês, acho que do artigo 225, que dizia que para a instalação da atividade causadora de impacto no ambiente, no sentido da degradação ambiental, ele deverá se dar à publicação. Então, cumprindo esse princípio de publicidade, ele vai permitir a participação pública na aprovação do processo de licenciamento ou do Ministério Público,
através de audiência, e cabendo ao órgão, então o órgão responsável, que é o órgão licenciador, ele vai analisar o relatório, vai observar as condições do empreendimento e vai decidir se dá ou não o aval, ou seja, a licença. Então, resumindo, como é que funciona? Recebe-se o RIMA, ele vai ser publicado, está na lei. Após a publicação no edital, ele será anunciado pela imprensa local. Um exemplo, o Diário de São Paulo, por exemplo, tá? Então, abre um prazo para audiência pública, né, que pode ser requerido por 50 ou mais cidadãos ou pelo Ministério Público. Essas pessoas que compõem a audiência podem ser as pessoas diretamente afetadas pelo impacto ambiental. Então, assim, vai realizar as audiências e se tem um parecer final. Então, pode ser autorizado o licenciamento prévio, já começar a obra, ou pode ser deferido o projeto. Então, o RIMA deve ser apresentado de forma clara e objetiva, adequada à compreensão. Isso, ok. Então, as informações elas devem ser trazidas de uma forma, numa linguagem acessível. Então, a gente pode se usar mapas, cartas, infográficos, todas as técnicas de comunicação visual, né? A fim de se levantar as vantagens e as desvantagens do projeto. E, claro, as consequências ambientais da implementação. Tanto o relatório de impacto ambiental quanto o estudo propriamente dito do impacto, eles são oriundos de algum grau de atividade, de fins empreendedor de diversos portes, diversas escalas e proporções diferentes. Mas todo mundo pensa que a maior dano, impacto ambiental vem de grandes empresas, de repente, de gasodutos, de ferrovias, de hidrovias, mas necessariamente na nossa condição de produtor, muitas vezes os projetos agropecuários têm ali associado impactos ambientais. Eu citei dois aqui para vocês. Projetos agropecuários com áreas acima de 1.000 hectares ou menores, no caso de quando se trata de áreas significativas em termos percentuais, ou exploração comercial de madeira. Enfim, isso tudo são atividades de cunho empreendedor que também tem ali associado impactos ambientais relativos. Vamos fazer um balanço para finalizar o trabalho. Então, impacto ambiental. A primeira coisa que falamos é toda a transformação do ambiente causada pelo homem. Diz que nem sempre é possível manter o ambiente como ele é, por conta do desenvolvimento de algumas atividades de fim empreendedor, que podem ter os mais variados tamanhos, mas eu disse agora que é errado relacionar somente empresas de grande porte aos impactos. E que, por exemplo, pequenos produtores rurais, enfim, também tem responsabilidade, ou pelo menos deveria ter, no que se refere a três meios: meio físico, meio ambiental, meio socioeconômico. O grau dessas causas ambientais, então, não está relacionado ao faturamento da empresa, e sim quão ligadas elas estão nas atividades ambientais. Então, por exemplo, extração de minério, produção de madeira, extrativismo, geração de energia. Tem empresas que tendem a gerar mais impactos, mas que, para não virar bagunça, existem medidas, diretrizes lançadas por uma legislação. Que medidas são essas? As mitigadoras. Então, a legislação do meio ambiente, que eu falei logo a seguir, ela, no caso dos impactos ambientais, elas são direcionadas por um conselho, o CONAMA. O que é isso? É o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Ele que vai dar as coordenadas, isso tudo de acordo com a legislação específica. E essa legislação específica, né? Eu disse que a Política Nacional do Meio Ambiente que norteou isso tudo, a partir de um decreto. Decreto que foi revogado mais tarde, depois, mais tarde ainda foi regulamentado, e só assim, então, na forma de uma lei. E dentro dessas leis, a normatização, aos artigos. Então, eu disse também que os impactos ambientais eles afetam 5 pontos, a segurança e bem-estar da população, a atividade econômica, a biota, condição estética sanitária
e a qualidade dos recursos naturais. Então, a gente já sabe o que é impacto ambiental, a gente sabe também que os empreendimentos podem ser responsáveis pela causa, e a legislação cobra medidas, que chamamos de medidas mitigadoras. Essas medidas elas podem ser compensatórias, preventivas, potencializadoras e corretivas. Elas são geradas a partir de um estudo, que é o estudo de impacto ambiental, e de um relatório auxiliar, que é o RIMA, que a gente falou agora há pouco. Então, o documento técnico, que é o estudo, ele vai ter dados apurados e dados levantados por profissionais do ramo. Por exemplo, engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, biólogos. E no estudo, deve-se levar em consideração que há uma metodologia a ser seguida. As relações de impacto que eu disse para vocês, que são uma relação de causa e efeito, causa, como, por exemplo, a construção de um canteiro de obras, efeito, geração de ruído. Isso é uma relação que deve se levar em consideração e se deve sintetizar isso no trabalho. Então, isso já não existe essa normatização, esse modelo a ser seguido no RIMA. Que o RIMA nada mais é do que um relatório de fácil entendimento. E que se dará uma publicação, gente. Tem que lembrar disso porque ele vai ser avaliado pelos órgãos competentes e ali se dará uma audiência pública, e no final das contas ali se vai ter o mérito do aval da instalação ou não.